Hello! Este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos planetários, os aspectos, o céu da semana deste primeiros dias setembrinos, primeiros dias de setembro, 3 a 9 de setembro, céu da semana que aborda Vênus aí retomando o movimento direto, movimento retrógrado de Júpiter, movimentos de Mercúrio, conjunção ao Sol. Boa noite a quem chega, boa noite Mini Mônica, boa noite pessoal que assiste ao longo da semana, que assistirá amanhã, tarde, noite, madrugadas ao longo da semana. Boa noite a quem chega, galera que nos acompanha nas sextas e finais de semana. Boa noite, Ivan, galera, o seu mês, nosso mês, os mês virginianos. Oi, Aninha, boa noite, virginiana, galera virginiana assídua que fez e fará aniversário. Céu da semana marcando aí Vênus retomando o movimento direto de domingo para segunda, Júpiter retrógrado, bons aspectos com Júpiter, né? Boa noite, galera, boa noite, Bruna, boa noite, rapaziada que nos acompanha, né? Galera presente aí, assídua. Céu da semana marcando aí o movimento de Vênus que volta. Nós estamos aí com 6 planetas retrô, né, em retrogradação. Eu digo que quando a gente está com 6 planetas retrógrados, gente, a preocupação passa a ser com os diretos, né? Porque, por exemplo, Marte está direto, Júpiter vai mudar de direto para retrógrado, mas por enquanto Marte e Júpiter. Ah, Vânia, virginiana, boa noite, galera virginiana presente, né? Então, quando a maioria está retrógrada, a preocupação é com os diretos, viu? Então, Marte, às vezes a gente vê alguns rompantes, teve aí uma explosão em Cabreúva, teve aí algumas questões com Marte, atenção com a ansiedade, né? Então vale aí um cuidado com os diretos. Boa noite, Luciana, boa noite, galera que chega, né? Mas, falando aí dos retrógrados para direto para retrógrado, nós temos aí de domingo para segunda Vênus, voltando ao movimento direto em Leão. Então, aquelas relações que vinham tanto indefinidas ou que foram repassadas, dão margem para uma nova postura diante delas, né? Uma nova postura diante de questões atreladas a vínculos, a relações. Está no retorno de Marte, Bruna, então é a questão da onde o Marte está, né? Marte na casa 2, quem tem Marte retornando, a questão do financeiro, material, né? E a área de Áries onde você tem no mapa, né? Que Marte é regente, né? E constipação aqui já começa a ficar frio. Né? Alternâncias, né? Galera que chega e nos acompanha para a live. Então eu falo aí de Vênus movimento direto. Quando Vênus retoma movimento direto, algumas tratativas de questão material, de questões de alternância material, às vezes revisão do carro, às vezes revisões ou chaves de apartamento, né? Boa noite, Elis, galera que tem aí alguns acertos com temas de relacionamentos também. Então tem uma dinâmica importante, né? Aponta direções que envolvem melhor direção da nossa identidade, né? Oi, Fernanda, boa noite. Então, como Vênus está em Leão e retrogradou por Leão. Boa noite, Renata, da Espanha, galera assídua aqui a nossa live. Boa noite, Tatiana. Então, eu estou dizendo aí de Vênus em movimento direto, é o indicador para questões que envolvem uma postura melhor nas relações ou mesmo a nossa condição diante das relações. Digamos que a gente pode certificar melhor, né? Com Vênus direto em Leão, a gente pode certificar melhor um posicionamento diante de relacionamentos, diante de vínculos, né? Ou mesmo dar a entender o que a gente melhor acha ou se comporta diante de convivências, né? Então, um tempo melhor aí para um fluxo desses últimos 2 meses. Vênus esteve retrógrado
42 dias, desde, né, lá de julho, Vênus vinha retrô, né? Então esse é um ponto aí de atenção com essa área de Leão que vem movimentando, né? Vem movimentando aí nesses tempos. Tendência a algum contratempo aí no domingo, porque é o movimento estacionário, né? Vênus estaciona de retrógrado para direto, né? Então, apesar de mudar para direto, o dia estacionário às vezes pode dar algumas travas, alguns desafios no entendimento de algumas relações. Então, pede um exercício diplomático aí no domingo, aí nesse tempo que muda do retrógrado para direto. Então, sempre que tem alternância, né, retrógrado direto ou direto para retrógrado, às vezes a gente pode perceber algumas alternâncias, algumas variações no ritmo de situações. Então isso vem acontecendo, tanto com Vênus como com Júpiter. Vênus fica direto e Júpiter retrograda na segunda-feira. Então a gente pode perceber alguma alternância nos movimentos, nas condições de direção de objetivos, de metas, né? A gente percebe algumas questões que envolvam vínculos e relações, marcando um tanto esse tempo de mudança de movimento, né? Então, quando a gente percebe, quando a gente está numa live de sexta-feira, a gente ouve uns barulhos, uns ruídos externos também no sextou, né, do movimento, né, na prévia de fim de semana, um quê aí dos movimentos, né? Um quê dos movimentos astrológicos e contratempos que às vezes a gente tem. Então, quando Vênus retoma movimento direto, a gente também tem um indício interessante para poder reavaliar a postura, a nossa postura diante de relações, né? Então, alterna a forma de posicionamento. Lembrando que Vênus está em Leão, então a gente pode perceber a maneira como a gente precisa se posicionar melhor diante de convivências, diante de relações, e também uma condição do que sempre é valioso observar o que tem a ver conosco, né? Tudo que está em Leão, ou que ainda movimenta por Leão, tem uma autoanálise do que é importante para o ego, para a gente, para a nossa essência em si, né? Então a área de Leão, onde Vênus está retomando o movimento direto, a área de Leão no mapa de vocês é propensa a alguma alternância no sentido de comportamento ou de dedicação, né? O que mais que tem de colinha aqui sobre movimento de Vênus aí direto? Alterna a forma de posicionamento em questões afetivas ou aquilo que a gente tem prazer também, né? Então isso é de um geral. Vênus em Câncer, não é nem sempre o sofrimento, né? Vai o contexto geral do mapa, tá? Vai o contexto geral do mapa em si, né? Vênus em Leão tem muita questão da vaidade, da estética. Então, assuntos que envolvam estética, vaidade, beleza, podem ganhar uma pauta aí ao longo dessa semana que Vênus retoma um movimento direto. Então, alguma questão ou comercial, ou de produto, ou de moda, né? Cuidado aí com certos modismos que a gente pode perceber sempre que Vênus está por Leão. Então, quando Vênus tem um movimento diferente, né, ainda mais em Leão, mudando de retrógrado para direto, existe um indício bastante interessante de percepções de contextos de moda de maneira diferente, de maneira nova, né? Então, por exemplo, a Tati, pelo ascendente, é um bom exercício para cuidados com a vaidade, com cuidados com o ritmo, né? Com as questões de maneira geral. Vênus em Gêmeos e Vênus em Áries funciona como casal. Olha, depende do mapa no geral, viu, Silvia? Mas são posições relativamente compatíveis, tá? Dá uma propensão a um bom entendimento, diálogo, né?
cuidado aí com os nervos, às vezes, ou a ansiedade, né? Vênus em Áries, Vênus em Gêmeos, às vezes requer um exercício de paciência nas convivências em geral. Né? Mnemônica, Vênus na casa 7 em Virgem, uma evolucionada vai ficar em Leão a partir de 19. Vênus em Leão, para quem tem Vênus em Virgem, pode ser um jeito diferente de observar a própria estética, a própria imagem, no geral. Né? Mas essa retomada de Vênus direto em Leão tem um bom indício de questão associado à moda, à estética. Só um cuidado para não ficar apegado a modismos um tanto desnecessários num contexto geral, certo? Na segunda temos Júpiter retrógrado. Júpiter tem movimento retrógrado até o final do ano, tá? Então, sempre aquela história que eu digo para vocês, para quem costuma acompanhar a live. O fato de Júpiter retrogradar, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, não necessariamente quer dizer problema, porque é natural. A maior parte do ano, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão fica em movimento retrógrado, né? E quando Júpiter começa a retrogradar, quando esses planetas mais lentos começam a retrogradar, a semana da retrogradação é que normalmente pode envolver alguma alternância de ritmo. Então, como a gente tem domingo Vênus mudando para direto e Júpiter retomando para retrógrado, passando ao movimento retrógrado, são duas posições que estacionárias. Então a gente pode perceber algumas questões aí no começo da semana um pouco estáticas ou com uma certa demora, ou algo que dá uma estagnadazinha aí no domingo para segunda, seja na parte financeira, comercial de questões, ou de convivências, ou de contatos, né? Não estranhe se algo ficar um pouco estagnado no começo da semana. Mas Júpiter retrô é interessante nas questões associadas a temas associados a Júpiter, como ensino, educação, vai ficar retrógrado até dia 30 de dezembro, até o Réveillon, tá? Então, a mnemônica. O Júpiter retrô tem essa propensão de questões associadas a ensino, é interessante para questões que envolvam saber, conhecimento, às vezes leis políticas, são temas jupiterianos. Quando retrô, pode ser algo repassado, às vezes revogado, né? Tem umas leis absurdas aí, né? Não, Júpiter não vai voltar para Áries não, viu, Tati? Júpiter vai ficar retrógrado em Touro, mas vai voltar só alguns graus por Touro. Não volta mais para Áries, tá? A não ser daqui a 11, 12 anos, tá? Mas Júpiter retrograda apenas por Touro, não chega a voltar para Áries não, fica em Touro mesmo. Então, quando retrograda, as questões de leis, né? Tem umas leis aí meio absurdas, aí, né? Decreto, né? Dia do patriota, essas idiotices, né? Então, isso é um geral. Travou a internet, Elis? Aqui tá normal, né? O pessoal tá bem aí? Por aqui tá ok. Então, quem tiver com alguma questão aí, quem dá um feedback aí, pessoal que está acompanhando o movimento afinal estamos em 6 planetas retrógrados, não é de se estranhar umas certas travas no contexto do fluxo internético, né? Tá ok, né, Juliana? Então, aí tem um detalhe interessante que Júpiter começa a retrogradar, mas, obrigado, Jaque Libriana, Júpiter começa a retrogradar, mas estará em bom aspecto com Mercúrio retrógrado. Mercúrio está retrógrado, né? Mas faz bom aspecto com Júpiter também no começo da semana. Então, é aquele lado bom das retrogradações. Você revisa alguma coisa, alguma informação, papéis, documentos, questões burocráticas, bom para temas jurídicos, bom para revisões no sentido geral, bom para voltar a conversas, bom para tratar assuntos que envolvam mentoria, temas jupiterianos como viagens, né? Projeto de viagem, você retoma uma ideia de planejamento de viagem, de estudo, de curso, de atividade cultural,
é ótimo para quem é do meio cultural, do meio educacional, para quem está com uma ideia de retomar uma atividade, um ensino, uma aula, um curso ou um movimento nesse intercâmbio muito positivo, viu, Tati? É positivo para pensar numa conversa ou numa tratativa de intercâmbio, ou contatos à distância também, contato com o mentor, com o professor, com o coaching, né? Mercúrio, Trígono, Júpiter, olha que legal, é um ótimo aspecto aí na semana, mesmo com eles retrógrados, porque envolve às vezes um retomar contato, retomar ideia, retomar um movimento de habilidade, quem ensina, quem interage, né? Retomar comunicações, em geral, né? Um momento assim para aprendizado, partilhar informações, né? Às vezes você se inspira numa ideia de alguém para bolar alguma estratégia, né? Então ter um bom aspecto aí na semana, muito positivo para repensar questões, né? Inspirar em gente que sabe e que pode colaborar com a gente. A semana é marcada por bons aspectos, viu? Apesar dos retrógrados, Mercúrio é em trígono com Júpiter, já é um deles, né? E quando Júpiter retrograda, são indícios dos temas jupiterianos serem repassados. Como Júpiter está em touro, as questões de comércio, de finanças, de consumo, também têm uma propensão de serem reposicionadas, né? Sei lá, leis que envolvem tributação, né, consumo, temas comerciais, temas financeiros. Boa noite, Cris! Então, quando Júpiter retrograda, apesar dele começar a retrogradar, ele está ali num trígono, num ótimo aspecto com Mercúrio retrógrado. Então, dois retrógrados. Até aquela história que eu falo para vocês. Quando tem 6 retrógrados, se a gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tem, né, 8 para se preocupar, olhando o Sol e a Lua. Se 8 posições são as dos planetas e 6 estão retrógradas, né, eles vão ter bons aspectos ou maus aspectos. Então a maioria está retrógrada. Então a preocupação é com os diretos, né? Quem está fora da casinha aí são os diretos. O Marte e, por enquanto, Júpiter, mas depois será Vênus, Marte e Vênus. Então, a semana que vem, como só Marte e Vênus estará direto, são indícios de mudança de posicionamento nos relacionamentos ou na forma de nos portarmos na tratativa de relações de convivências, né? Então tem esse detalhe. E quando então, quando Júpiter é retrógrado, então é o que eu digo no mapa natal. Retrógrado a partir de Júpiter é algo natural, não é algo tão lunático, porque Júpiter passa setembro, outubro, novembro, dezembro, passa quase 4 meses retrógrado. Júpiter, Urano, Netuno e Plutão são pelo menos 4 meses retrógrados. Não é uma coisa assim de anomalia planetária, digamos assim. Tá? Ele é só desafiador quando está em oposição ao Sol, que é a metade da retrogradação. Então aí tem alguns desafios um pouco mais intensos, né? No sentido da percepção do Júpiter, do otimismo, da confiança em si, né? Então, quando Júpiter retrograda, tem essa dimensão de melhor percebermos uma alternância nas questões associadas a conhecimento, a aprendizados, a leis, a burocracias, né? Então, esse é um ponto associado. Vai ter Júpiter em trígono com o Sol. O Júpiter trígono com o Sol. Nós teremos trígono Sol-Júpiter essa semana. Falaremos mais adiante. Trígono Sol-Júpiter é um ótimo aspecto na questão do conhecimento, né? Na questão de aprendizado, na questão de interação. E a gente vem agora com Mercúrio trígono Júpiter potencializando essa ideia de troca de informação e de expansão de ideias, né? E também para bons aprendizados, para questões culturais. É ótimo para o comércio. Trígono Mercúrio-Júpiter é positivo para a questão comercial, para retomar um interesse de compra, de venda, de ajuste, né? Então esse é um ponto bastante destacado
nessa condição de Mercúrio-Júpiter, impactando aí, né? Momentânea aí nesses tempos de Júpiter retrógrado. Júpiter, até quando, até que grau vai ficar retrógrado? Olha, eu acho que é até, deixa eu ver se é até 10. Eu acho que até uns 10, deixa eu ver aqui, até 7 graus. Ele retrograda até os 7 graus. Tá? Então ele está agora ali pelos né, 14, 15, ele vai até os 7. Tá? Até os 7 graus de retrograda. Tá? Então, Júpiter retrô e Vênus para o direto. Vênus retomando o movimento direto aí ao longo da semana. Segunda-feira, tá? Nós temos na quarta o Mercúrio retrógrado em conjunção ao Sol. Mercúrio retrógrado conjunção ao Sol. Deixa eu voltar aqui a minha planilhazinha aqui, o meu guiazinho. Mercúrio conjunto ao Sol. Então, quando Mercúrio quando está retrógrado, quando o Mercúrio está retrógrado, ele faz conjunção ao Sol na metade da retrogradação. Então ele está, desde o dia 23 retrógrado, ele vai ficar agora, dia 6, conjunto ao Sol. Tá vendo ali? Mercúrio no meio da Terra e do Sol. É chamada conjunção interior ou conjunção inferior, que é quando Mercúrio ele está de frente para a Terra. Tá vendo? No meio da Terra e do Sol. Tá? Então, quando isso acontece, quando Mercúrio fica no meio da Terra do Sol, é porque ele está na metade da retrogradação. Tá? Isso acontece com os retrógrados, eles ficam mais próximos da Terra quando tem esse movimento, ou conjunção ou oposição. E o que significa? Mercúrio ele fica nessa conjunção nos 13 graus de Virgem. Então, normalmente é um start nessa área. É um repassar questão nesse tempo de Mercúrio retrógrado. Ou podem ser revisões, reencontros, contatos, reposicionamentos, algum contratempo também. Afinal, né, Mercúrio retrógrado, às vezes a gente não consegue escapar de um contratempo porque é uma alternância de ritmo. Mercúrio ele é um planeta associado a ritmo e rotina. Né? Então, às vezes, remarca a situação, remarca encontro, ou tem reencontro que antes demorava para acontecer. Né? Então, tem uma indicação especial quando Mercúrio está retrógrado, num lado positivo de reavaliar questões ou até lidar com contatos que a gente tem pendente. Tem uma pendência de contato, ou fica ensaiando para encontrar alguém há muito tempo. Quando o Mercúrio está retrógrado ou quando ele está conjunto ao Sol, é um bom indício para esses contatos acontecerem. Né? Questões de saúde que podem ser repassadas, notadas, né? Nesse geral. Eu tenho essa conjunção no meu mapa natal retrógrado. 1 grau, você tem conjunção Mercúrio-Sol, Sol grau 2 e Marte 3. Você tem Libra ou você tem Virgem, ou Bruna? Tem que ver, né? Então, Mercúrio aí a 13 de Virgem, essa área do mapa ela dá indício de algum movimento, de algum start, né? Então, esse é um ponto que pode requerer alguma observação no grau de Virgem do mapa de cada um. Mas, geralmente, marca questões comerciais, questões de comunicação, de diálogo, de tirar a limpo, de esclarecer assunto, de, às vezes, um certo contratempo, mas um redirecionar assunto quando acontece algo nessa área. Então, Mercúrio retrógrado conjunto ao Sol é a famosa conjunção interior ou conjunção interna, que é quando o Mercúrio está no meio da Terra e do Sol. Então, um ciclo, né? Você tem Libra, né, Bruna? Então, você tem a conjunção em Libra, então. Essa é em Virgem. Então, a área de Virgem, ela dá indício, destaque para a questão. Por exemplo, Juliana, tem um Marte na 12 nesse grau em Virgem. Então, olha a casa 12 e olha a casa de Áries também, porque Marte é o regente de Áries. Pode olhar a casa de Escorpião também. Pode ser questões a serem revistas nessas áreas, nesses assuntos. A casa 12 tem o quê?
de sacrifício, baixa energética, terapias, questão de espiritualidade, crenças, alguns complexos, pode dar um tempinho meio brocochô, né? Tem um pouco essa questão. Então, Tati, no momento exato da conjunção, a gente chama de casime, né? Que é quando o Mercúrio ele está no coração do Sol, então na frente do Sol, tá vendo? Ó, Mercúrio no meio, bem exato na Terra e do Sol. Ele fica combusto quando ele vai afastando até uns 6 graus, mais ou menos 6, 7 graus, tá? Mas o exato instante da conjunção é quando ele está casime, está no meio da Terra e do Sol. Então, às vezes as questões de comunicação ficam mais intensas, vale um cuidado com fofoca, às vezes questões de imprensa, tem polêmicas com imprensa, com jornais, com notícias, afinal é temas de Mercúrio, com questões comerciais, né? Serviços podem ter reivindicações ou tentativa de greve, afinal, né, Mercúrio está retrógrado por Virgem e fará conjunção ao Sol. Então, às vezes pode ser um sentido de repensar questões coletivas, até associadas aos temas de Virgem e de Mercúrio, serviços, trabalho, atividades, ameaça aí de negociações que podem ser repassadas. Então também a gente pode perceber isso no nosso cotidiano ao longo da semana. E a área de Virgem. Mas num geral, no contexto de pessoas, às vezes são conversas que voltam, debates, né? A gente pode ficar um pouco mais crítico, né, com algumas questões, em geral, né? Então vale uma observação aí na área de Virgem. Temas que envolvem diálogos, hábitos de corpo e saúde, né? Uma atenção aí com cepa da Covid, viroses, temas de saúde, que esse movimento retrô de Mercúrio por Virgem já vem dando algumas sinalizações e quando faz conjunção ao Sol, impacta aí em algum movimento, né? Numa condição de repassar ou reavaliar temas, certo? Temos lua minguante também, lua minguante em Gêmeos na quarta-feira. Então, ó, lua minguante em Gêmeos. Deixa eu ver se eu acho aqui o desenho certo da lua minguante. Acho que é esse aqui. Esse, lua minguante é 14 de Gêmeos na quarta-feira. Então, lua minguante, ela é positiva para concluir questões. É a fase que termina o ciclo lunar, né? Ó. Então, a lua minguante, ó, o Sol está aqui e a lua está ali, né? Então, a lua está terminando a volta para encontrar o Sol lá para a semana que vem. Né? Então, a lua minguante, ela é sempre indicativo para concluir questões, terminar assuntos, terminar um livro, terminar uma leitura, terminar um curso, terminar alguma questão. Dizem aí nos meios de beleza que é interessante para tirar, né, depilar, né, fazer uma finalização do que precisa. Né? Então, a lua minguante ela é interessante para concluir. Concluir algo antes de começar também é bom. Às vezes a pessoa está querendo começar alguma coisa, mas não fez a faxina do salão. Então dá uma limpeza antes de começar, né? Faz um ajuste, um reparo. Então a lua minguante na quarta-feira em Gêmeos, ela é especial para terminar conversas pendentes. Né? Aproveita aí que o Mercúrio está retrógrado, termina alguma conversa. Né? Então isso é um ponto. Eu tenho visto na casa 1 e 2, e quando quero saber que casa é o Sol pelo Plácido, não sei o que diz a casa 2. Tem que ver qual é o grau que começa a casa 2. Qual grau começa a casa 2, qual grau que começa a casa 1, né? Porque aí a gente observa. Esse 13 graus de Virgem, talvez seja a casa 1. Tem que ver qual grau que começa no mapa, tá? Mas, em geral, a lua minguante em Virgem ela é especial para concluir, especialmente conversas, diálogos, ou mesmo questões associadas a ideias, a temas de rotina que a gente lida, que está pendente, né? Para dar um ponto final num sentido de temas abrangentes. Tá? E terminamos a semana com trigo no Sol Júpiter. Aí, Cris, você tem trigo no Sol Júpiter? Quem tem trigo no Sol Júpiter, olha só. Ele potencializa aí. É feriado com trigo no Sol Júpiter, é positivo para dimensões culturais, dimensões de viagens,
dimensões de aprendizados, contatos à distância, planejamento de vivências culturais. Então, para aproveitar um feriado, ó, Trígono Sol Júpiter, 8 de setembro aqui no Brasil, né? Para quem é de fora, a gente tem o feriado da Pátria em setembro, ó, Trígono Sol Júpiter marcando o final da semana que vem, né? Atenção aí para um certo cuidado com o consumo, porque, né, se tem Júpiter na jogada, vale um cuidado para não termos certas empolgações com o consumo, com despesa, com gasto, né, numa condição geral. Mas é positivo para interação, aprendizado, conhecimento, troca de assunto. Ah, aniversário, Cris, olha aí, ótimo, dá para fazer um bom bafafá animado. Trígono com Sol Júpiter para festa, a animação é bem potente, bem empolgante, né? Então dá para fazer uma coisa aí. Depois manda aí os convitinhos, contatinho aí, Cris. Ó, 11 de setembro. Então, dá uma dinamizada boa. Trígono Sol Júpiter dá indicação especial para aproveitar o divertimento, a intensidade da vivência do que a gente vive, até culturalmente, até marcando aí o tempo da semana, né? Para viagem, para quem vai viajar, para quem vai dar uma fugida no feriado, ou se você não for viajar, é bom para fazer o planejamento, porque a semana tem bons aspectos de Júpiter, tanto o do Sol com Júpiter, que a gente viu aqui, né, na sexta, e no começo da semana que a gente falou do Mercúrio-Júpiter. Tá? Mesmo o Mercúrio retrógrado, o fato dele estar retrógrado ele é interessante para voltar conversas que estavam desalinhadas, né? Desalinhadas. Tá chegando a nível, Juliana Cris, tá? Fim de semana já. Então, o trígono Mercúrio-Júpiter, o trígono para conversas que estavam desajustadas, dá bom indício para alinhar conversas que não estavam muito bem resolvidas também, né? Então esse é um ponto especial. Certo? Então, pessoal, este é o céu da primeira semana de setembro. Então, repassando, Vênus direto para quem chegou tarde, para quem chegou atrasado. Vênus volta para o direto, entrando segunda, domingo para segunda. Júpiter fica retrógrado. Vênus direto é especial para voltar um jeito de lidar com as relações, um melhor posicionamento nos relacionamentos, uma melhor postura nas questões, né? Júpiter retrógrado, aquela história das questões associadas ao saber, ao conhecimento, a certas verdades absolutas que às vezes a gente acha que por saber pode não estar tão atualizado assim, né? Então tem essa questão marcando esse tempo de Júpiter retrô, né? No caso de Vênus direto, Vênus fica direto quase que no mesmo dia de Júpiter retrógrado. Vênus fica direto quase no mesmo dia que Júpiter retrógrado, aí na entrada da segunda-feira. Então esse tempo estacionário, né, tem um pouco essa questão. Ah, você assistiu a palestra dos nódulos, Bruna? Que legal, obrigado. Então nascer no dia de nódulo é nascer no dia de eclipse ou ali perto. Vale esse olhar. Obrigado pela audiência. Então, repassando aí o céu da semana que a gente está concluindo, segunda-feira Vênus fica direto e Júpiter fica retrô. Então é isso aqui, Vênus direto e Júpiter retrô para quem perdeu o começo da missa. Então, por ter esse tempo estacionário de um e de outro, a segunda, domingo para segunda, não estranhe algumas situações um pouco estagnadas, um pouco lentas no andamento e no fluxo de questões cotidianas, questões que têm um certo atraso, uma vagarosidade, né? Porque os planetas estão mudando de direto para retrógrado, de retrógrado para direto no mesmo dia, né? Então isso acontece, tá? Então tem essa dinâmica, né? Então, o que é em Gêmeos, o Elis? Não entendi, né? O Vênus é em Leão e o Júpiter é em Touro, tá? Então essa é a alternância.
Temos a conjunção interior, de Sol-Mercúrio, né? Então, quando o Mercúrio está retrógrado, ele está na metade do tempo da retrogradação, quando faz conjunção com o Sol. Então, isso dá um start na área de Virgem, onde acontece essa retrogradação, que é revisões, conversas, algum contratempo, algum redirecionamento de objetivo, alguma alternância, né? Ah, sim, Tati, é verdade, a lua minguante, é isso aí, Elis, Tati, a lua minguante em Gêmeos também, na quarta-feira, interessante para concluir conversas, para finalizações de assuntos, para finalizar temas. É no dia 6, né? Dia 9 ainda será a lua minguante, tá? Depois só vai ter a lua nova lá para o dia 14, tá? Que falaremos na semana que vem. Né? Então, lua minguante ela é interessante mais para concluir questões aí na quarta-feira, né? Finalizar assuntos. Tem um momento de Sol-Mercúrio em conjunção também, em que pode despertar debates, conversas, temas que abranjam serviços. Atenção aí se ameaçarem alguma greve, alguma polêmica. Boa semana, Cris, obrigado, super grato. Então, um olhar aí com o tempo da semana nas intensidades de comunicação, especialmente na quarta-feira, certo? E na sexta, fim de semana que vem, Trígono Sol-Júpiter, sempre especial para planejar viagens, para interação cultural, para troca, para aprendizado, para quem for trabalhar, ótimo para resolver burocracias, ajustes. Obrigado, Ju! Obrigado, ótima semana para ti. Então, esse tempo aí, final de semana com Trígono Sol-Júpiter é especial também para quem for dar uma fugida no feriado ou para quem está em tempos aí de autoconhecimento, mentorias, para quem é da área cultural, poder repassar questões e redirecionar objetivos. Certo? Então, Portugal já está a fazer greve, nem mal começou as aulas. Olha isso, hein, Mini Mônica? Já está marcando aí, que tá vendo? Eu falei para vocês, essas questões de greve aí com Mercúrio retrógrado conjunto ao Sol em Virgem, elas são possíveis, ou pelo menos para reposicionar acordos. Como Mercúrio faz trígono com Júpiter, eu acho que a tendência é de talvez não ter tanta problemática, a não ser questões específicas como saúde, educação, que talvez precisem aí de um repensar, uma tendência aí a gente perceber algumas situações. Além de alguns debates, polêmicas no jornalismo, nos meios de imprensa que a gente pode observar. Certo? Obrigado, pessoal que nos assiste. Na minha região tem revisão da aposentadoria dos servidores. Olha só, Camarzola, é bem condizente com esse tempo. Juliana, obrigado, boa semana de Vênus direto. 42 dias depois, Vênus direto. Obrigado, Ju, obrigado, Mini Mônica, obrigado, pessoal que nos acompanha. Cris, Tati, galera, Elis, Rodrigo Guedes, galera presente aí na live. Valeu, Ju, ótima semana a todos. Uma boa semana, bom fim de semana. Abraço, tchau!